Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater mais um papinho? Vamos lá, ó, nossa segunda parte de introdução à física. Vamos tentar entender o que é a física, as áreas da física, os fenômenos físicos e químicos. Então, vai lá, gente, o que é a física? Quando eu falo em física, o que vem à cabeça de vocês? O que será que a gente vai estar estudando aí? Bom, se a gente for pegar a palavra que dá origem à física, é uma palavra grega, physique, ela significa natureza, pessoal. Então a gente pode falar que a física é uma das ciências que estuda a natureza ou que vai estudar as coisas da natureza. Tranquilo? Eu posso então ir lá e escrever tudo isso daí, ó. Física é a ciência que busca compreender e explicar os fenômenos mais fundamentais da natureza, que regem o comportamento da matéria e da energia, investigando-os metodicamente na busca de entender e sistematizar os acontecimentos do nosso cotidiano e universo para obter novas tecnologias em benefício do ser humano. Pessoal, então de tudo isso daí, ó, o que a gente tem que se atentar? Física é uma ciência. Lembra que a ciência sempre vai tentar explicar, compreender a natureza, compreender o mundo que nos cerca. Só que a física vai tentar explicar essa natureza, explicar esse mundo, mas se atentando à matéria e à energia. O que é matéria? O que é energia? Quais são as relações entre matéria e energia? Só que para isso daí, a gente vai ter que fazer aquela investigação metódica. Lembra do método científico que a gente viu na parte 1? Então a gente vai seguir aquelas etapas para poder construir o nosso conhecimento da física. Tranquilo? E para que a gente faz tudo isso daí? Para entender, para poder sistematizar o nosso conhecimento sobre a natureza e construir novas tecnologias para deixar a nossa vida o mais confortável possível. Por exemplo, a partir do conhecimento da termodinâmica, da teoria cinética dos gases, a gente consegue construir uma tecnologia nova, que é um aparelho de ar-condicionado. E esse aparelho de ar-condicionado consegue controlar, consegue regular a temperatura do ambiente que a gente está. Beleza? Deixando a nossa vida mais confortável, não é? Ou eu vou lá, construo lentes para poder enxergar melhor. Tranquilo, gente? Pessoal, além da física, a gente tem outras ciências que são chamadas também de ciências naturais, a química e a biologia. A química vai estudar a estrutura, a composição e as propriedades da matéria, pessoal, e as reações que acontecem entre diversas substâncias. A biologia vai ser a ciência que estuda a vida em todos os níveis, desde uma célula até um organismo mais complexo, e as relações que a gente vai ter entre esses organismos e o meio ambiente ou entre esses seres vivos, certo? Só que todas essas ciências, chamadas ciências naturais, pessoal, têm a mesma origem. Quando o ser humano começou a observar a natureza, começou a observar o mundo que ele vive e tentou explicar esse mundo, surgiu essas ciências chamadas ciências naturais. No início, era o que os filósofos faziam. Os filósofos tentavam explicar o mundo que vivia em todos os aspectos possíveis. Só que o grau de conhecimento foi aumentando tanto que começou a ficar muito específico as coisas. Por isso que acabou se separando entre as ciências que a gente tem hoje. Tranquilo? Mas no fundo é uma coisa só, é a tentativa de explicar o mundo que a gente vive para deixar a nossa vida o mais confortável possível. Tranquilo, galera? Pessoal, a física e a química são chamadas de ciências exatas e experimentais. Por quê? As duas necessitam muito da matemática. A gente vai realizar muito cálculo, tanto na física quanto na química. Então, por isso que a gente fala que são ciências exatas, tá? Além disso, a física e a química necessita do laboratório, porque a gente precisa fazer experimentos para comprovar aquilo que a gente está estudando ou para chegar a novas conclusões sobre novos fenômenos que a gente quer estudar. Tranquilo, galera? Por isso que a gente fala que são ciências exatas e experimentais. A gente separa a física em algumas áreas para tentar facilitar a vida de vocês,
na hora que vocês forem estudar, na hora que vocês forem entender isso daqui. Tá? Então, para fins didáticos, a gente separa a física em algumas áreas, em algumas partes. As duas grandes áreas da física são a física clássica e a física moderna. Física clássica, pessoal, é desde que o homem começou a explicar o mundo até o finalzinho de 1800, começo de 1900, quando começou a aparecer, o ser humano começou a observar alguns fenômenos que ele não conseguia explicar. E a física até então não conseguia também explicar esses fenômenos. Então teve que meio que criar uma nova física, que é a física moderna, para explicar esses fenômenos, certo? Lá na física clássica, a gente vai ter mecânica, termofísica, ondulatória, ótica e o eletromagnetismo. A gente separa também essa física clássica nessas partes só para fins didáticos, para tentar facilitar a vida de vocês, tá, galera? O que a mecânica vai se propor a estudar? Ó? Ela vai estudar o movimento dos objetos, o movimento dos corpos, vai descrever os vários movimentos possíveis e tentar explicar o porquê que os movimentos acontecem daquela maneira e quais são as consequências dos movimentos acontecerem daquela forma. A termofísica vai estudar os fenômenos térmicos, tudo que estiver relacionado com temperatura, calor, energia térmica, certo? A ondulatória vai estudar a propagação e as propriedades das ondas. Por exemplo, quando eu falo, eu estou gerando uma onda sonora. Quando vocês me veem, vocês estão vendo uma onda eletromagnética, uma onda de luz. A ótica vai estudar a propagação e a natureza da luz. Como que eu enxergo os objetos? Por que eu tenho que usar óculos para poder enxergar de maneira correta, de uma maneira melhor? O eletromagnetismo vai estudar os fenômenos elétricos e magnéticos, tudo que estiver relacionado com eletricidade e com magnetismo. Por exemplo, agora que vocês estão assistindo essa aula, vocês estão de frente a um computador, ou ao celular, ou uma tela de televisão, certo? Mas em qualquer uma dessas situações, está tendo movimento de cargas elétricas aí, está tendo uma corrente elétrica. Quem se propõe a explicar isso daí é a eletricidade. Quando eu vou estudar o funcionamento de uma bússola, por exemplo, já é o magnetismo. Quando eu vou estudar a aurora boreal, que é uma das coisas mais lindas que a gente tem na natureza, eu junto o conhecimento da eletricidade com o magnetismo para explicar isso daí. Beleza, galera? Lá na física moderna, a gente vai ter a relatividade e a mecânica quântica. Pessoal, a relatividade vai se propor a estudar o tempo, o espaço, a energia para corpos que estão com velocidades extremamente altas, próximas à velocidade da luz no vácuo, ou em campos gravitacionais muito intensos. Por exemplo, quando eu estou próximo a um buraco negro, a física clássica não consegue explicar os acontecimentos ali próximos a esse buraco negro. Eu preciso da teoria da relatividade para explicar o que está acontecendo ali. Ou para explicar o funcionamento do GPS. A velocidade que o sinal é transmitido ali é uma velocidade extremamente alta, próxima à velocidade da luz no vácuo. Por isso que eu preciso da teoria da relatividade para explicar o funcionamento do GPS. Tranquilo? A física clássica não dá conta. A mecânica quântica já vai estudar as partículas muito pequenas, as partículas subatômicas, o que está lá dentro do átomo. Por exemplo, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Certo, galerinha? Mas lembra, a gente só separa nessas partes para tentar facilitar a vida de vocês, tranquilo? Pessoal, diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Lá nos fenômenos físicos não vai ter alteração na composição da matéria. Lá nos fenômenos químicos vai ter alteração na composição da matéria. Por exemplo, se eu pego uma folha de papel e pico essa folha de papel, isso é um fenômeno físico. Por quê? Continuou sendo papel após picar, mas virou papel picado. Agora, se eu tacar fogo no papel, isso daí já vai ser um fenômeno químico, porque vai ter alteração na composição da matéria. Era papel, no final virou cinza, certo? A composição da cinza não é a mesma composição do papel. Tranquilo? Então, a diferença básica entre fenômeno físico e fenômeno químico é que nos fenômenos físicos não tem alteração, não tem mudança na composição da matéria,
certo? Por exemplo, derretimento de gelo. Gelo é água, H2O, no estado sólido. Quando esse gelo derrete, ele vira água, H2O, no estado líquido. Vê que a composição da matéria não mudou, continuou sendo H2O, certo? Agora, no caso do papel picado, do papel que foi colocado fogo, era papel. Depois que colocou fogo nesse papel, já mudou a composição, ele passou a ser cinza. Tranquilo, gente? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se não entender, volta o vídeo. Se mesmo assim continuar tendo dúvidas, vamos papear, vamos perguntar, beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Au!